Bom dia, eu sou o Luiz e eu estou com o Ian. A gente vai falar um pouco sobre a nossa segunda entrega da EP. Em específico, a gente vai tentar explicar um pouco mais sobre a Studify, o nosso projeto para atender ao DS4 da ONU de Educação e Qualidade. Já abordando do que o projeto se trata, a Studify é uma plataforma EAD em que a gente quer usar de flashcards e vídeos curtos para ajudar na preparação para vestibulares, principalmente de estudantes que não têm tanto tempo para se preparar assim. De maneira geral, o problema e a solução que a gente quer e a solução que a gente quer adotar para esse problema são esses, tá? E agora a gente já pode começar com o Ian, explicando quais são, primeiro, o que a gente montou para a matéria de redes relacionada a esse tema, esse tópico. A gente decidiu o tipo de topologia, que foi uma topologia estrela, que a gente viu que era melhor custo-benefício, e a gente decidiu também quantas pessoas iriam caber e para onde seria entregue, que era a classificação de rede, que a gente decidiu uma classificação de rede 1. E na segunda entrega, a gente fez um endereçamento, que a gente separou em administrativo e público, para maior segurança e organização do nosso projeto. Com o setor, a segurança que a gente lutou foi as senhas mais longas, para não ter hackeamento dos públicos e privacidade de dados deles também. Firewall sempre ativo e também antivírus, controle de dados sempre. Beleza. Aí, indo agora para arquitetura e fundamentos, né? Foi onde a gente trabalhou os objetivos de arquitetura e fundamentos, era definir os equipamentos, o modelo funcional da arquitetura e decisão sobre escolha de sistema operacional. Vou começar pela última pergunta, que é a mais simples. A gente decidiu trabalhar com Linux desde o começo. Linux ele é voltado e ele é construído em cima de software aberto, o que para uma startup, um projeto que está começando, é muito bom, porque a gente não tem que se preocupar com diversos custos de ferramentas ou de assinaturas ou contratos. Então, além do que, trabalhar com Linux é mais simples no que se refere a desenvolvimento, a gente consegue extrair mais performance de máquinas mais fracas com o sistema operacional Linux em relação ao Windows, e Apple é simplesmente fora de budget, né? A gente não teria dinheiro para isso agora. Então a gente começou a decisão claríssima aqui é Linux desde o começo. Sobre os equipamentos, a gente começou com o mais básico possível. Então a gente escolheu 7 notebooks são Asus VivoBook. Eles têm mais ou menos 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. São notebooks simples, mas a ideia é que a gente possa começar o projeto. Então a gente não queria gastar tanto assim nos notebooks de início. E a ideia é melhorar isso com o passar do tempo, assim que o projeto ganhar mais tração. E como servidor, a gente ia ativar uma VPS na Hostinger, se eu não me engano, o plano mais básico, porque a gente ainda não tem cliente, então a gente não precisa de uma VPS tão grande. A ideia era mais ter um servidor para que a gente pudesse colocar o projeto no ar e fazer os primeiros testes, receber os primeiros clientes e, obviamente, ir escalando isso conforme o projeto ganhasse mais tração. Eu acho que pulando agora para a matemática aplicada à computação, né? A gente tinha dois objetivos em matemática aplicada à computação, que é o cálculo total e o cálculo computacional. Sendo o cálculo total, o custo total, é basicamente o fechamento financeiro do projeto. Aqui é mais questão de planilha, então eu vou passar mais por linhas gerais, tá? O nosso projeto como um todo, o primeiro ano desse projeto custaria R$ 378 mil. Desse valor, a gente gastaria com a equipe R$ 318 mil, com gastos fixos R$ 39 mil e com investimento inicial, que seria a compra dos 7 notebooks, R$ 21 mil. É um projeto de valor médio para alto, a gente sabe, embora se tratando de um tema tão importante quanto educação e facilitação de acesso, e também é um projeto com potencial de aderência grande, que a gente pode depois fazer virar um serviço de assinatura ou coisa do gênero, a gente acredita que faz sentido. Tem um cálculo computacional, né? Nesse caso aqui, a gente tentou fazer o cálculo ali para dimensionar um servidor de backup. Nesse caso, se a gente tem 7 computadores, esses 7 computadores eles teriam 256 GB de armazenamento cada um. Agora, indo para a disciplina Go, a gente fez o trabalho bem conjunto, o nosso grupo trabalhou bem desde o começo. Bom, a gente teve um pequeno problema, que foi a saída de um participante no meio do projeto. E, para finalizar, foi muito bom trabalhar com o Luiz. E é isso, nosso projeto é esse. Perfeito, muito bom. É isso aí, foi muito bom trabalhar com ele também. Realmente o trabalho de maneira geral funcionou bem.
Aí, também só para finalizar, com relação a um desafio técnico que a gente teve durante o projeto, foi estimar custos de IA. Não é algo que a gente sabia fazer, e aí para poder estimar, para que a plataforma, a ideia desse certo, a gente teve que aprender a fazer isso, a gente não sabia.